O primeiro tiro no Isonzo não ecoa como um estrondo heróico, ele ecoa como um aviso de que ali a guerra não seria sobre movimentos amplos no mapa, nem sobre cavalarias atravessando planícies, mas sobre metros conquistados a um preço que parece irracional. Imagine uma linha de frente onde o chão não é chão, é pedra, cascalho, encosta, ravina, onde o rio, em vez de ser obstáculo pontual, vira eixo de um corredor estreito, vigiado do alto por posições que enxergam tudo. Agora imagine um exército inteiro tentando romper esse corredor repetidas vezes, não uma, mas muitas, com o mesmo problema. O terreno favorece quem se defende e cada ataque, mesmo quando bem intencionado, vira um teste de resistência e logística mais do que de genialidade tática. É nesse cenário que a Itália entra na Primeira Guerra Mundial e escolhe seu grande palco ofensivo, o Vale do Isonzo e o Planalto do Carso. E a palavra escolhe aqui precisa ser dita com cuidado, porque a escolha italiana foi também um confinamento imposto pela geografia e pela política. Quando Roma decide ir à guerra contra o Império Austro-Húngaro em maio de 1915, ela o faz sob o peso de compromissos diplomáticos e expectativas territoriais. A promessa, discutida e registrada em negociações secretas com a Entente, era a de que a guerra traria fronteiras naturais e regiões consideradas irredentas. Mas entre o desejo político e a realidade militar existe o rio Isonzo, um curso d'água relativamente curto, porém cercado por montanhas e alturas que transformam cada avanço numa operação de engenharia sobre fogo. E aqui vem o primeiro gancho que sustenta toda a história. O Isonzo não é só uma série de batalhas, é um padrão, é uma forma de guerra, uma máquina de repetição que começa em 1915 e, batalha após batalha, consome homens, munição, moral e tempo, até que em 1917 algo muda de forma decisiva. A pergunta é: por que esse fronte foi tão duro, tão repetitivo e o que exatamente muda até 1917? Para responder, precisamos começar pelo que os mapas não mostram quando a gente olha de longe: a geografia como arma. O Isonzo, hoje conhecido como Soča, no território da atual Eslovênia, corre por um cenário que parece feito para dificultar qualquer exército. O vale se estreita, as margens são dominadas por alturas e, conforme a frente desce em direção ao Adriático, surge o Carso, um planalto pedregoso com pouca cobertura vegetal, cheio de dolinas, fendas e rocha exposta. Para um soldado, isso significa três coisas muito concretas. Primeiro, cavar trincheira vira um pesadelo, porque o solo não cede. Muitas vezes é preciso dinamitar ou improvisar abrigos com pedras. Segundo, a água é um problema logístico. Paradoxalmente, num lugar atravessado por um rio, faltava água potável fácil em várias posições do Carso, exigindo transporte constante. Terceiro, a visibilidade favorece o defensor. Em muitos setores, quem está no alto observa as linhas de aproximação e ajusta a artilharia com vantagem. Quando historiadores descrevem a dificuldade do Isonzo, eles não estão falando apenas de montanhas, estão falando de um sistema de combate em que o atacante precisa concentrar forças em corredores previsíveis, porque fora deles só há encostas e gargalos, e concentração previsível em guerra de artilharia é convite ao massacre. Do lado italiano, a grande ambição de 1915 era romper a linha austro-húngara e abrir caminho para a bacia de Liublânia e, em perspectiva, ameaçar Trieste e o coração estratégico do litoral adriático austro-húngaro. O objetivo mais imediato, porém, tinha nomes de lugares: Gorizia, Gerz e as alturas que a protegem, o Carso com seus pontos dominantes e os acessos que, se conquistados, permitiriam uma ruptura operacional. Isso aparece de forma recorrente na lógica dos planos e diretrizes do Comando Supremo italiano, a ideia de usar o Isonzo como eixo e forçar, por ataques sucessivos, o desgaste e eventual colapso da defesa inimiga. É aqui que entra Luigi Cadorna, chefe do Estado-Maior italiano, uma figura central para entender não só o que, mas o como.
O tom das diretrizes de Cadorna, que aparecem em compilações e em repositórios italianos dedicados à memória da guerra, com referências aos textos emitidos aos comandantes, revela um tom por preferência de ofensivas repetidas, por pressão constante e uma disciplina férrea. Mesmo quando não citamos uma frase literal, o conteúdo geral dessas diretrizes e memorandos é conhecido na historiografia. Insistência em ataques frontais coordenados por artilharia, crença de que a vontade e a persistência poderiam compensar limitações materiais e táticas e uma leitura de guerra que tende a atrito. E então a infantaria avançava. E avançar no Carso ou nas encostas do Isonzo não é como avançar em campo aberto. É subir com equipamento pesado, sob fogo, com poucas linhas de cobertura e com a certeza de que o defensor está mais alto, enxerga mais e tem metralhadoras bem posicionadas. Metralhadora aqui não é detalhe. Ela define o século XX. Um pequeno número de armas automáticas bem colocadas pode varrer corredores de aproximação. E quando o terreno já obriga o atacante a passar por certos pontos, a metralhadora vira uma espécie de portão. Você só atravessa com um custo enorme. Nas primeiras ofensivas de 1915, o objetivo italiano de conquistar Gorizia e progredir no Carso se choca com esse sistema defensivo. Os ganhos, quando aconteciam, eram frequentemente locais, uma trincheira, uma crista, uma posição avançada. Mas transformar isso em ruptura exigia algo que naquele momento era muito difícil: coordenação perfeita entre artilharia e infantaria, comunicação sobre fogo, reservas prontas para explorar o sucesso e capacidade de manter a linha conquistada contra contra-ataques. Em relatórios militares e na literatura especializada, o problema aparece com constância. Mesmo quando um setor cedia, os italianos muitas vezes não conseguiam explorar rápido o suficiente, ou não tinham força fresca e munição para empurrar além do primeiro degrau defensivo. E é aqui que o Isonzo revela seu lado mais cruel. Ele pune o atacante duas vezes. Primeiro, na tomada, depois, na manutenção. Conquistar uma altura pode custar caro. Segurar essa altura sem cobertura, sob a artilharia inimiga, com rotas de suprimento expostas, pode custar ainda mais. E cada metro conquistado se torna uma dívida. Você paga em homens para obter e continua pagando para não perder. O resultado é uma guerra de atrito em estado puro. Atrito, para deixar claro, não é só cansaço. Atrito é a soma de perdas humanas, desgaste material, falhas de comunicação, queda de moral e o efeito cumulativo de pequenas fricções que transformam planos em sofrimento. Em termos de economia de guerra, atrito significa que a indústria e o Estado precisam sustentar um consumo constante de munição e reposição de efetivos. A Itália, que entra na guerra com limitações industriais comparadas às grandes potências, precisa expandir produção, importar, reorganizar transportes, e tudo isso enquanto enfrenta tensões internas e custos sociais. Do lado austro-húngaro, a situação é também de desgaste, agravada por múltiplas frentes e por pressões internas do império multinacional. O Isonzo vira um dreno para ambos. Mas há um componente que precisa ser dito sem romantização. O desgaste não é igual na experiência. O soldado no Carso enfrenta calor brutal no verão, frio e lama no inverno, falta de água em alguns setores e um cenário onde a rocha amplifica estilhaços. Relatos de combatentes, diários, memórias e literatura de guerra italiana, como a de autores que serviram no fronte, frequentemente descrevem o Carso como um lugar onde a paisagem parece hostil até sem o inimigo. E isso molda a moral. Não apenas medo do fogo, mas sensação de impotência diante do ambiente. No nível do comando, moral vira também disciplina. A historiografia italiana discute amplamente o sistema disciplinar e punitivo sob Cadorna e como isso impactou a coesão e o medo. Estudos sobre a disciplina no exército italiano e análises acadêmicas mostram que a cultura de comando de Cadorna apostava em medidas severas para manter a ofensiva e conter deserções ou recuos.
Esse ponto é controverso em termos de interpretação moral e eficácia. Alguns autores enfatizam que a disciplina rígida era vista pelo comando como necessária diante de um exército de massa recém-mobilizado. Outros argumentam que ela corroiu a confiança e agravou o trauma coletivo. O consenso historiográfico mais recente tende a tratar a severidade como parte de um sistema maior de limitações táticas e logísticas, não como única causa do desempenho, mas como elemento que afetou moral e resiliência. Do outro lado, a defesa austro-húngara no Isonzo tem um nome que aparece como eixo: Svetozar Boroevich von Boyna, frequentemente associado a 5º Exército Austro-Húngaro no setor. A posição dele era, em essência, a posição de quem defende com menos margem de erro: segurar as alturas, manter linhas de fogo, usar a geografia como multiplicador e administrar reservas escassas num império que combate em múltiplas frentes. A defesa austro-húngara no Isonzo, especialmente em 1915 e 1916, não é uma defesa passiva, é uma defesa em profundidade onde possível, com contra-ataques localizados e com um uso inteligente do terreno. E isso ajuda a explicar por que tantas ofensivas italianas produzem ganhos táticos pequenos e custos desproporcionais. Agora, antes de entrarmos no padrão das ofensivas, precisamos situar o ponto de partida político-militar, a entrada da Itália na guerra. Ela se dá após meses de negociação diplomática, em registros diplomáticos compilados em coleções oficiais e também em publicações do Office of the Historian dos Estados Unidos, que reúnem telegramas e relatórios de embaixadores e diplomatas sobre o movimento italiano em 1915, fica claro que as potências acompanhavam com ansiedade. A Itália poderia romper a balança no Mediterrâneo e abrir mais uma frente contra a Áustria-Hungria. A decisão italiana culmina na declaração de guerra em maio de 1915 e, quase imediatamente, a necessidade de mostrar ação. A guerra, para o governo, não era só militar, era política, moral e simbólica. Era preciso fazer a guerra, não apenas declará-la. E então começa o ciclo. O padrão das ofensivas no Isonzo, principalmente em 1915, tem uma lógica quase mecânica: preparação de artilharia, tentativa de romper linhas avançadas, avanço de infantaria em terreno exposto, choque contra posições em altura, perdas, estagnação, reorganização e nova tentativa. A própria Enciclopédia Acadêmica 1914-1918 online, ao tratar das batalhas do Isonzo, enfatiza a repetição e o custo humano, destacando como os resultados estratégicos foram limitados diante das perdas. Não é apenas uma lista de batalhas, é uma narrativa de ondas ofensivas. A primeira onda em 1915, depois tentativas em 1916 e em 1917, o ápice e a ruptura. Mas por que repetir? Porque para o alto comando italiano, o Isonzo oferecia o caminho mais direto para objetivos políticos e estratégicos, e porque outros eixos eram ainda piores ou menos promissores. O Tirol, por exemplo, é montanhoso e defensável. A costa e outras rotas não ofereciam o mesmo potencial de entrada no sistema austro-húngaro. Além disso, a frente do Isonzo era, em certa medida, a frente onde o exército italiano poderia concentrar massa, sem depender de grandes operações anfíbias ou de coordenação complexa com aliados em território distante. Só que concentrar massa num corredor estreito tem um preço: logística comprimida. E logística, aqui, é o elemento que transforma a geografia em sentença. Para atacar, a Itália precisava levar para a linha de frente munição de artilharia em grande escala, ferramentas e explosivos para abrir passagem, material de engenharia para pontes e estradas, comida e água para milhares, evacuação de feridos por rotas limitadas e reposição constante de tropas. Ferrovias e estradas italianas tinham que alimentar um funil. Do lado austro-húngaro, as linhas internas e a vantagem das alturas permitiam uma defesa com menos deslocamento visível e muitas vezes com melhor observação. Numa guerra industrial, a artilharia é o coração, e no Isonzo, a artilharia era também o termômetro do desgaste. Para o público leigo, não se trata apenas de canhões atirando, trata-se de uma matemática.
Para derrubar arame farpado, destruir casamatas, neutralizar metralhadoras e abrir crateras que sirvam de cobertura, você precisa de quantidade e calibres adequados, além de observação e correção de tiro. Só que a observação no Isonzo é desafiadora, neblina, relevo quebrado e posições inimigas muitas vezes camufladas nas rochas. Quando a preparação de artilharia falhava, a infantaria pagava. Quando a preparação era intensa, vinha outro problema. O inimigo aprendia o padrão, recuava para abrigos mais profundos e voltava às posições de tiro assim que o bombardeio cessava. Um comportamento descrito recorrentemente em relatos de frente e em análises militares posteriores. E por que o comando insistia? Porque a lógica estratégica e diplomática pressionava. A Itália precisava mostrar aos aliados que estava prendendo forças austro-húngaras. Ao mesmo tempo, havia a expectativa de ganhos territoriais que justificassem o custo. Em comunicações diplomáticas registradas em coleções como FRUS, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, é possível ver como a entrada italiana era observada e como o peso de uma nova frente era assunto constante entre chancelarias. Não é que os telegramas digam "ataquem no Isonzo", mas o ambiente diplomático cria a atmosfera. A Itália entra para contribuir, e contribuir significa ofensiva. Voltando ao padrão, a repetição e o atrito. As ofensivas do Isonzo, especialmente as 4 primeiras de 1915, estabelecem o ritmo. O terreno dificulta, a defesa em altura resiste e a Itália aprende, lentamente, que o simples acúmulo de assaltos frontais não garante ruptura. Ainda assim, o comando repete, e cada repetição tem um efeito duplo. Por um lado, gera experiência e adaptações incrementais, melhorias em engenharia, artilharia, comunicações, organização. Por outro, consome a força humana e a coesão. As baixas são parte central dessa história, mas precisam ser tratadas com cuidado. Números exatos variam conforme critérios, mortos, feridos, desaparecidos e conforme a batalha específica. A literatura acadêmica e enciclopédias especializadas como 1914, 1918 online enfatizam que as perdas foram altíssimas para ganhos estratégicos mínimos na maior parte do período. Em vez de prometer um número único e absoluto aqui, o que pode variar conforme a contabilidade, o importante é entender o efeito. O Isonzo se torna sinônimo de moedor de carne no imaginário de veteranos e na memória pública, porque a sensação era de repetição sem desfecho. E a moral? Ela não quebra de uma vez, ela se desgasta. Um exército aguenta uma derrota se acredita em sentido e futuro. Mas uma sequência de ataques que custam caro e não mudam o mapa de forma decisiva cria um tipo específico de corrosão. Cinismo, apatia, medo de novos assaltos, ressentimento contra o comando. Ao mesmo tempo, também há coragem, solidariedade e capacidade de aguentar, mas isso não apaga o desgaste. Em relatórios militares e em análises posteriores, a noção de fadiga de combate aparece de forma indireta. Aumento de doenças, queda de rendimento, indisciplina e dificuldade de manter o ímpeto ofensivo. Do lado austro-húngaro, moral também é questão. Defender sob bombardeios repetidos, em posições muitas vezes expostas, não é fácil, mas a defesa tem uma vantagem psicológica. O objetivo é sobreviver e manter a linha, e o terreno ajuda a transformar resistência em resultado. Ainda assim, o Império Austro-Húngaro carregava fragilidades internas, tensões nacionais e pressão em outras frentes, o que torna a capacidade de Boroevich e seus homens de sustentar o setor ainda mais notável na historiografia. Então, chegamos ao ponto decisivo do nosso recorte. O que muda até 1917? Muda muita coisa e, paradoxalmente, muita coisa permanece igual. Primeiro, mudam as capacidades. A Itália aprende. Ela amplia e ajusta sua artilharia, melhora comunicações, desenvolve mais unidades de engenharia e tenta refinar coordenação. A guerra de 1917 não é a mesma guerra de 1915 em termos de experiência acumulada.
A própria narrativa historiográfica sobre o Isonzo, em sínteses acadêmicas, costuma marcar 1916 como um ano de reorganização e de uma conquista simbólica importante, Gorizia, tomada na Sexta Batalha do Isonzo, em agosto de 1916. Esse é um ponto de virada parcial. Finalmente, um objetivo político-militar cai. Isso tem impacto moral e propagandístico e mostra que, com preparação adequada e circunstâncias favoráveis, a linha pode ceder. Mas, segundo, o sistema defensivo também evolui. A defesa aprende a aprofundar posições, a construir abrigos mais resistentes, a organizar contra-ataques e a usar melhor a artilharia. A guerra de trincheiras é uma competição de adaptação. Cada técnica ofensiva gera uma contramedida. Terceiro, mudam os equilíbrios estratégicos. A partir de 1917, a frente italiana passa a ser vista dentro de um quadro mais amplo. A guerra total pressiona todos os impérios, e o comando austro-húngara busca soluções, inclusive com apoio alemão, para quebrar o padrão de atrito e impor uma decisão. É nesse contexto que a ruptura de Caporetto, a 12ª Batalha do Isonzo em outubro de 1917, se torna possível, não como milagre, mas como produto de concentração de forças, novas táticas de infiltração e choque e exploração de fragilidades italianas acumuladas por anos de desgaste. Mas antes de Caporetto, ainda em 1917, a Itália tenta de novo. As ofensivas do ano, notavelmente a 10ª e 11ª Batalhas do Isonzo, mostram o ápice do esforço italiano, com enorme concentração de artilharia e tentativas de romper em setores críticos. E é aqui que o padrão revela seu limite final. Mesmo com mais recursos e experiência, a geografia e a defesa ainda punem. As vitórias táticas não se convertem em decisão estratégica e o custo humano e material atinge um nível que deixa o exército vulnerável a um golpe bem planejado. Então, quando dizemos início das ofensivas, não estamos falando apenas do começo cronológico, estamos falando do início de uma lógica que vai dominar o fronte. A crença de que a próxima ofensiva, a próxima preparação de artilharia, o próximo assalto, a próxima colina, finalmente abrirá a porta. E o Isonzo responde com pedra, fogo e repetição. A geografia explica por que era tão difícil. A política explica por que era tão necessário insistir. A logística explica por que a insistência tinha um teto. E o fator humano, baixas, moral e desgaste, explica por que, quando a mudança chega em 1917, ela chega como ruptura, não como transição suave. No fim, o Isonzo ensina uma lição desconfortável. Em certos terrenos e sob certas doutrinas, a ofensiva pode virar hábito, e hábitos em guerra custam vidas. Quando você ouvir 11 batalhas do Isonzo, não pense em 11 histórias diferentes. Pense em uma história só, contada 11 vezes, até que a 12ª muda o gênero. E aí, a guerra na frente italiana deixa de ser apenas um duelo de atrito em montanhas e se transforma numa corrida pela sobrevivência estratégica do próprio Estado italiano. E para entender por que, apesar de tudo isso, o comando italiano continuou voltando ao mesmo lugar, vale olhar para um detalhe que quase nunca aparece nas narrativas mais superficiais. O Isonzo era, ao mesmo tempo, a rota mais direta e a mais previsível. Direta porque levava a objetivos politicamente carregados, Gorizia, Trieste ao fundo do imaginário, a ideia de romper para o interior. Previsível porque o relevo obriga o atacante a se expor em corredores e a anunciar suas intenções com concentração de tropas e artilharia. Quando um plano militar depende de surpresa e o terreno reduz as opções, o inimigo ganha uma espécie de radar natural. A defesa austro-húngara, instalada em alturas e cristas, conseguia observar movimentações, antecipar os setores de esforço principal e ajustar fogo. Isso não significa que cada detalhe era visto. Guerra real tem neblina, noite, falhas,
mas significa que a defesa tinha melhores condições de ler o ataque do que o atacante tinha para ler a defesa. Em muitos trechos, o atacante via uma parede de pedra e fumaça. O defensor via o vale e suas linhas de aproximação. E aí entra o segundo elemento que torna as ofensivas do Isonzo uma história de repetição: o modo como se entende sucesso em 1915. A Primeira Guerra ainda está num momento em que os exércitos procuram uma fórmula para romper trincheiras. A ideia de uma batalha decisiva, um grande empurrão que abre um buraco e vira exploração por reservas, ainda seduz estados maiores. A prática, porém, entrega outra coisa: ganhos táticos curtos que não se transformam em ruptura. A doutrina ofensiva italiana sob Cadorna apostava em insistência, pressão e disciplina para manter o ímpeto. Na teoria, isso quebraria a coesão do inimigo. Na prática, no Isonzo, o inimigo tinha um aliado fixo e silencioso: o terreno. O que o público precisa visualizar é quase cinematográfico. Uma linha de ataque italiana se forma na base de uma encosta. O bombardeio abre crateras, corta alguns trechos de arame, estilhaça a rocha. A infantaria sobe. Metralhadoras disparam de posições protegidas. A artilharia inimiga, com observadores em pontos dominantes, cai sobre as áreas de reunião e sobre as rotas de evacuação. Os feridos descem por trilhas estreitas. O reabastecimento sobe pela mesma trilha. E cada vez que se repete, a trilha vira um símbolo, um caminho estreito que leva homens para cima e devolve corpos para baixo. A partir daqui, a história ganha uma camada humana inevitável. Baixas, moral e desgaste não são apenas números, mas um processo que altera o comportamento do exército. E esse processo tem consequências concretas na forma como as ofensivas são conduzidas. Em 1915, as primeiras batalhas do Isonzo criam a matriz psicológica da frente. Mesmo quando há bravura e ganhos pontuais, a sensação generalizada, captada em memórias, relatos e literatura de veteranos, é de que o Carso não dá o que promete. Há um contraste brutal entre a expectativa política, uma guerra que traria redenção territorial, e o resultado imediato: colinas sem nome, pedras, crateras. A moral é afetada quando o soldado percebe que a repetição é o plano. O cansaço deixa de ser episódico e vira estado permanente. E aqui entra um conceito técnico que vale explicar de modo claro. Guerra de atrito não é apenas luta longa. É uma lógica de decisão em que, em vez de buscar manobras que desorganizem o inimigo com poucos golpes, os comandos aceitam que a vitória virá pelo esgotamento do adversário, destruindo sua capacidade de lutar por perdas humanas e materiais. O problema é que, para isso funcionar, você precisa ter vantagem de reposição, mais homens, mais munição, mais capacidade de produzir e transportar. No Isonzo, nenhum lado tem sobra confortável. A Itália tem população e vontade política, mas limitações industriais e logísticas. A Áustria-Hungria tem a vantagem defensiva do terreno e algumas linhas internas, mas luta em múltiplas frentes e carrega tensões internas. O atrito vira uma serra de dois gumes. Esse é o ponto em que historiadores discutem responsabilidade e método. Um debate recorrente é até que ponto o alto comando italiano, e Cadorna em particular, poderia ter escolhido outro caminho tático. Uma leitura enfatiza que ele subestimou a força da defesa em profundidade, apostando demais em assaltos frontais e em disciplina. Outra leitura lembra que alternativas eram limitadas e que, sem uma doutrina madura de infiltração e sem meios abundantes, o como era mais restrito do que parece em retrospecto. A avaliação mais aceita hoje tende a combinar. Havia limitações reais, mas também houve rigidez e insistência em métodos que já mostravam retorno decrescente. A historiografia não absolve a geografia nem demoniza um único homem. Ela tenta explicar o sistema. E o sistema inclui disciplina. Em estudos sobre o exército italiano na Grande Guerra, aparece com força a ideia de que a disciplina sob Cadorna foi severa e exemplarizante. Isso tem duas leituras complementares.
Por um lado, o comando via a disciplina como ferramenta para manter coesão e capacidade ofensiva num exército de massa. Por outro, o custo humano e a sensação de injustiça corroíam confiança, criando medo não só do inimigo, mas do próprio aparato militar. Esse clima é parte do desgaste moral que, acumulado, ajuda a explicar fragilidades em 1917. Enquanto isso, a defesa austro-húngara se profissionaliza dentro da defensiva. Boroewicz e seus oficiais aprendem a usar o terreno para absorver ataques e contra-atacar no momento certo. Há uma diferença importante entre resistir e resistir de modo eficiente. Resistir de modo eficiente significa não desperdiçar tropas em contra-ataques inúteis, mas também não permitir que o inimigo consolide ganhos. Significa construir abrigos, redes de comunicação, rotas de suprimento protegidas e organizar o fogo de artilharia para quebrar concentrações italianas. A defesa no Isonzo é, em muitos sentidos, um manual prático de como transformar altitude em poder. E ainda assim a história não é uma linha reta. O Isonzo não é guerra de atrito constante até um colapso final. Há momentos de mudança real. O mais simbólico, como a própria síntese acadêmica de 1914-1918 online destaca, é 1916, com a conquista de Gorizia. Isso muda o discurso público e dá à Itália algo que ela precisava desesperadamente: um resultado tangível. É um momento em que o esforço parece, finalmente, valer alguma coisa no mapa e nos jornais. Mas a conquista de Gorizia também mostra outra verdade. Mesmo um sucesso grande naquele fronte pode não ser decisivo, porque o sistema defensivo recua para novas linhas e novas alturas. O atacante precisa recomeçar o processo contra outras posições fortes. O terreno continua punindo. E assim, voltamos ao padrão. Chegamos então à pergunta final do roteiro. O que muda até 1917? Muda primeiro a escala. Em 1917, o esforço italiano atinge um nível de concentração e de planejamento que reflete anos de aprendizado e de mobilização industrial. O Estado e o Exército se adaptam: mais artilharia, mais munição, mais engenharia, melhor uso de redes de comunicação, ainda imperfeitas, e uma tentativa de coordenar melhor ataques em setores críticos. As ofensivas de 1917 mostram um exército que não é mais inexperiente, é um exército cansado, mas mais técnico. Muda, segundo, o contexto internacional. A guerra está em transformação. As grandes potências ajustam doutrinas. O uso de artilharia científica, fogo mais bem calculado, técnicas de infiltração e tropas de assalto amadurecem em diferentes frentes. O choque alemão de 1918 no Ocidente não nasce do nada, ele tem raízes em experimentação tática. E no fronte italiano, isso se traduz na possibilidade e na vontade de tentar uma ruptura não por repetição, mas por método. Muda, terceiro, o estado humano das forças. Em 1917, após anos de ofensivas, o exército italiano carrega um peso psicológico e material. Unidades são reconstituídas com recrutas, quadros experientes são reduzidos e a confiança no comando pode estar fragilizada. Não é que não haja coragem, mas coragem não substitui repouso, não substitui reservas, não substitui um sistema de comando flexível. E quando o inimigo aplica uma ofensiva bem preparada, explorando pontos fracos e usando o terreno a favor da infiltração, a linha pode quebrar mais rápido do que o senso comum imagina. E aqui, o roteiro faz o encaixe com o destino. Caporetto. A 12ª Batalha do Isonzo, em outubro de 1917, é o ponto em que a história da repetição vira a história da ruptura. E é por isso que o início das ofensivas é tão importante, porque o começo já contém o fim, como uma semente. As ofensivas iniciais criam o desgaste e o padrão que, com o tempo, tornam possível que um golpe diferente, apoiado por novas táticas e por uma concentração austro-alemã, tenha efeito devastador. A forma mais honesta de resumir o arco de 1915 a 1917 é esta. A Itália tentou vencer um problema de geografia com vontade e repetição. O Império Austro-Húngaro tentou sobreviver usando a geografia como multiplicador.
E ambos pagaram um preço que o mapa não mostra. Em 1917, o fator novo não é apenas mais soldados ou mais canhões. É uma mudança de método e de oportunidade. É quando o padrão do Isonzo encontra um adversário disposto e capaz de quebrá-lo de maneira assimétrica. E essa é a imagem final que vale deixar para o espectador. O rio turquesa correndo indiferente, as cristas observando como torres, e entre eles a teimosia industrial do século XX, repetindo ofensivas até transformar uma frente em cicatriz.